E uma grande missão, né? Está falando um pouco mais em nome do nosso presidente Coriolano. Mas sei da dificuldade, né, nossa, em atender clientes nesse Brasil todo e com esse mundo eletrônico, esse atender clientes se torna quase real time, né? Porque hoje temos petições online, temos todo mundo tributário hoje online. Então daqui a pouco vão criar o advogado online, né? Porque as coisas estão muito mais rápidas. E falar de seminário, falar de crimes, falar do Estado digital, eu vou trazer à tona aqui novamente a vocês, e é uma honra compartilhar a mesa com o professor Edson, professor Fernando, que muito, toda vez que ele me convoca, ele não me convida, ele me convoca, eu tento estar presente, né? Nós estamos numa semana muito importante para um mundo que eu digo tributário, e eu quero fazer ênfase nesse momento a uma classe que precisa muito do nosso apoio, que é a classe contábil, né? Aonde nós depositamos nossas confianças na correta elaboração da nossa declaração, seja ela pessoa física e pessoa jurídica. É uma classe, onde eu faço um parênteses aqui, Fernando, que precisa, e a cada momento a gente vê o quanto é difícil ser contador nesse país. Amanhã é o dia do contabilista. Então, é muito grato, e eu sou contabilista há 31 anos, com muito orgulho, que cada um ligue para o seu amigo, porque se ele não tiver totalmente atenado, né, as suas capacidades técnicas e esse mundo digital, não só ele será penalizado como corresponsável, já entrando na matéria de crimes, né, e corresponsabilidade, como levará vocês também, seja eles pessoa física ou jurídica, a problemas de apresentação e representação junto à Receita Federal. Então, se torna empírico um trabalho conjunto. Foi por isso que eu aceitei o convite esse ano da comissão para criar uma comissão mista. Estou coordenando na Sociedade da Informação a comissão do SPED Nota Fiscal Eletrônica, que muito me orgulha. Nós estamos elaborando cartilhas, né, para ser difundidas. E aí, outro dia, numa reportagem a um canal de televisão, me perguntaram: Tânia, mas esse mundo digital me pegou? Eu falei: você compra alguma coisa sem nota fiscal? Você paga alguma coisa sem cartão de crédito? Você tem alguma movimentação financeira ou de honorários? É aposentado, né? Se você tem algumas dessas características, o Estado digital já te conhece, né? Isso é muito importante. E ontem no meu Facebook, então peço que me adicione aí, quem não tá, Tânia Gurgel, eu estava colocando justamente isso. Nós precisamos estar criando legiões, né, de grandes advogados, especialistas nesse assunto, porque não há dúvida da rapidez, né, das informações e desse cruzamento eletrônico. Ontem eu tive o prazer de estar falando com o professor José Eduardo Soares de Mello, fazendo um convite a ele, e vou tomar um parênteses aqui, para, em nome também da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, lá também no dia 7 de junho, há um espaço, há um evento, com todos os coordenadores da Receita Federal, na parte da manhã. Até o Everaldo Maciel nós convidamos, aceitou, professor, para que vocês sejam o professor Fernando, vai estar nos representando lá a sociedade, passo à sua mão o convite, bem como, Fernando, eu deixo com você o convite do Coriolano. Então, veja o espaço que em menos de um ano a Sociedade da Informação da OAB,
por esse trabalho sério, digno de reuniões mensais. Agora são 2, eu recebi o calendário. De estar difundindo, estar debatendo esses assuntos. Também está sendo convidada a estar palestrando para a Associação Brasileira da Advocacia Tributária esse mundo digital. Então, o professor José Soares, como eu estava falando ontem, ele falou: Tânia, o ano passado eu fui chamado para falar desse tema lá em Pernambuco. Foi aí que me dei conta de qual complexo é isso hoje. E eu falei: professor, humildemente te falando, eu milito já no direito tributário há 12 anos e tem advogado que fala: Tânia, eu estou recebendo aqui um auto eletrônico e por onde eu começo? Eu peço as notas fiscais, cópia das notas fiscais aos clientes, peço cópia dos livros para você analisar. Aí eu digo a ele: grande amigo e colega, nós estamos no mundo digital. Você vai pedir arquivos digitais. Você não tem mais a instrumentalização física. E é isso que a gente se propõe a estar explicando. Algumas das pessoas que aqui estão já viu, de certa forma, algumas palestras minhas. Eu muito me orgulho de vê-los novamente. E cada vez mais as pessoas falam: Tânia, por que assistir constantemente? Hoje estou trazendo para vocês dados de uma palestra que foi realizada em abril, no Rio Grande do Sul, com a coordenação da Receita Federal. Então, é um trabalho muito árduo, né, professor? Nós já estamos também convidados para um seminário em Belém em setembro, estar vendo tudo que está acontecendo e tentando. Espírito Santo, nós estamos em julho. Você vê como nós estamos levando a bandeira da OAB São Paulo, né? E não só São Paulo, contadores profissionais sendo escutados nesse Brasil. E levar esse conhecimento e trazer para vocês essas informações. O que é o SPED, gente? Desde que você chegou, doutora, você pôs aquele negócio ali, é uma corrida, porque você colocou um carro e uma estrada. Não, gente, o SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. O que é isso? É toda escrituração, não só de uma grande empresa, como do seu escritório desde janeiro. Quem aqui tem empresa registrada aqui na OAB? Faz parte de sociedade. Nós temos um colega, eu sei que tem mais sócios, você também. Então, e eu me coloco, Fernando, nós já estamos inseridos neste mundo eletrônico. Por quê? As empresas do lucro presumido, como eu vou falar aqui, desde janeiro desse ano, estão obrigadas a entregar detalhadamente a sua base de cálculo da FD Contribuições. Tânia, o que é FD Contribuições? É onde insere PIS e COFINS, tá? Então, veja que até dezembro do ano passado, a ausência de uma declaração dessa, pasme, era e tinha uma multa de R$5.000 por mês de ausência. O que é esses R$5.000 por mês de ausência? Senhores, se o seu contador não estiver atenado, e você também, ele esqueceu de entregar em janeiro, você vai pagar 5.000. Em fevereiro, ele também não sabe da informação. Então, ele esqueceu fevereiro, concorda, doutor? Então, a multa é mais 5.000. De janeiro não entregue outra vez e 5 de fevereiro. Então, você vê que o contribuinte, mesmo sem movimento, porque não existia a excludente, né, do sem movimento, estaria nos 2 primeiros meses do ano já com passivo de 15. E isso nós temos grandes e vários
escritórios com esse passivo. Passivo esse que a qualquer momento a Receita pode cobrar, né? De qual tipo de empresa? Das empresas que apuravam até o ano passado o lucro real, né? Tem muitas empresas. Então, houve uma redução dessa multa. Hoje ela é de R$ 500, mas mesmo assim é R$ 500. Se você deixar um ano todo sem entregar, você põe os R$ 500 potencial. E, Tânia, como é que eu defendo isso? Estou aqui na casa do advogado. E o pessoal da Câmara não gosta, mas eu adoro estar com vocês. Como defender uma ausência de uma declaração dessa, senhores? O que é alegar? Tem defesa? Ou tem parcelamento? Ou é uma onerosidade excessiva? E por que 5 mil? Vocês percebem que há até uma dificuldade nossa técnica? O cara esqueceu, né? Ele foi desenquadrado do Simples. No outro dia ele está nesse regime técnico muito complicado, tendo que entregar tudo isso que nós vamos ver agora. Então, o SPED é isso, é um sistema público. Tânia, ele tem previsão legal? Tem, está na Constituição. E por que ele foi criado? Ele foi criado para controlar, senhores, esse negócio chamado tributos e obrigações acessórias. Porque no Brasil nós somos campeões mundiais de horas gastas para interpretação de normas. Veja uma coisa, eu fui convidada essa semana para falar sobre uma dessas declarações. Anotem aí, quando eu falar EFD, eu estou falando de escrituração fiscal digital. Então, o doutor Dario Alves, meu grande mestre, né, subprocurador da Fazenda, falou: Tânia, às vezes traduz essas siglas para que meus pobres ouvidos os entendam, né? Então, EFD é isso. E fui cair logo no PIS e COFINS. Quando eu vi o tema PIS e COFINS, eu rezei, gente. Aí eu comentei com a repórter que queria a matéria, eu falei: gente, esse é tão fácil que o governo até fez no site da Receita Federal uma coletânea de todas as leis que estão regrando o PIS e COFINS. Aí fui procurar na internet, né? Porque graças a Deus tem Google. Quantas folhas tinha esta norma? Assim, se eu fosse imprimir. Em dezembro. Em dezembro tinha 1.233 folhas. Eu tive até a simpatia de citar que nós não terminamos o mês de abril e já tem 1.347 folhas falando de PIS e COFINS. Em diversas leis ordinárias, complementares, decreto, ato declaratório. Então, é esta complexidade tributária que eu resumo que se gasta 2.600 horas. Gente, e estamos falando de um país que tem 5.506 municípios que publicam suas normas e 27 estados que também publicam suas normas. E 27 estados publicando coisas sobre EFD, sobre nota fiscal eletrônica. Então, é esse complexo. Se tenho que gastar 2.600 horas para ler, quanto me sobra para aplicar? Todo mundo aqui trabalha em média 200 horas mês, né? Ninguém fica até 2 horas, meia-noite, 1 hora lendo. Então você percebe, quando alguém me pergunta: Tânia, como escolho hoje um escritório? Eu falo: olha, ele tem que ser especialista numa matéria. Se você ligar lá e ele entender todos, a probabilidade de ter passado alguma coisa é muito grande. Desculpe a minha franqueza, mas ela é meu norte. Quem me conhece, né, sabe que eu falo, porque é muita coisa para ser lida e muita coisa para ser debatida. Então, para controlar toda essa massa de tributos e operações, porque para vocês terem uma ideia, hoje
dados da Receita de uma antiga palestra, nós temos cerca de 124 mil empresas no lucro real, né? 13 mil empresas no sistema diferenciado, 1.400.000 empresas no lucro presumido e 7 milhões de simples e MEI. Então, nós temos quase 10 milhões de PJs, né, vamos chamar assim, que precisam ser vistoriadas, controladas. E é para tudo isso que há muitos anos se criou esta coisa. E o que mais se criou? A evolução da carga tributária, que hoje nós sabemos que há um ranking muito grande. Em 2011, a carga tributária conforme valor econômico representava 36,20. Gente, em 1991 foi feito todo um congelamento quando ela estava em 25. Ou a sociedade está mudando os parâmetros, quando todo mundo falou, vamos parar, vamos para a rua, alguma coisa, hoje ela beirando 37% e a gente está aceitando. Então, para controlar tudo isso, nós começamos a ter que ter sistemas velozes. Então, nasce a arrecadação. Você vê que em 2011 já é feito sistemas integrados, batemos aí 684 bilhões, fora os estaduais, fora os municipais, e olha, é a curva mais crescente que eu já vi na minha vida. Você não vê uma redução ou só numa crise do plano cruzado, que foi em 96. E para isso nós temos dois sisteminhas chamados REX e ARPIA. Por que REX e ARPIA? Hoje, conforme publicações e o CISPED, que foi a Conferência Internacional do SPED, nós temos o maior sistema mundial de controle tributário. Nós somos case no mundo todo, até porque temos mais de 95 tipos de tributos só administrado pela Receita Federal, entre taxas, contribuições, né, para todas as entidades. E nós temos capacidade para isso. Então, o SPED é um instrumento que visa unificar. O que é unificar, gente? Colocar na mesma base, Receita, as atividades de toda recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários, das sociedades empresárias, dos empregadores, pessoa física, produtores rurais, mediante a um único fluxo. Por que eu estou inserindo os empregadores domésticos? Porque eles serão também obrigados, né? Todo mundo acompanhou essa mudança legislativa, inserindo eles no rol, né, de fundo de garantia e outras obrigações acessórias, e essas outras obrigações acessórias está no módulo chamado EFD, Escrituração Fiscal Digital Social. Então, todo mundo, Tânia, uma MEI, uma simples, uma sociedade de escritórios de advocacia, sim. Imagine se vocês não tiverem uma pessoa capacitada e totalmente integrada ao dia a dia do seu escritório, quando você recebe um adiantamento de custas do seu cliente e esse valor for lançado no SPED como receita do escritório, né? Quantas vezes? Antigamente, eu poderia até em abril, maio do ano seguinte, mandar o contador refazer, não é? Agora, em real time o quê? Todo mês eu tenho que ter o cuidado, como sócio que sou do escritório,
né? Porque retificar uma DCTF e uma DACOM, todo mundo sabe que é DCTF, que é Declaração de Contribuições Federais, e a DACOM é o demonstrativo da base de PIS e COFINS. Então, o que acontecia? Eu colocava lá, olha, faturei esse mês 10 mil. Eu falava o número de nota, gente. Falava? Qual nota eu faturei? Eu falava para quem eu faturei, Edson? Não. Agora, senhores, eu tenho que informar CNPJ, quando da emissão e quando eu recebi isso. É isso que esse SPED vem para controlar. E, senhores, não resta dúvida pelos meus cabelos brancos, porque toda vez que eu venho dar palestra aqui na OAB agora, eu deixo de pintar o cabelo. Porque o pessoal me achava muito jovem. Aí eu tenho que mostrar que já tem os cabelinhos brancos, que em 30 anos de calvário profissional, muito bem vividos, eu já vi grandes escritórios, enormes, a ter problemas de refazer suas declarações fiscais. Até porque eles me respondem assim, olha, isso eu deixo com o contador. Mas eu falei, olha, já que um escritório de advocacia, pela lei de São Paulo, né, município de São Paulo, nós estamos desobrigados a emitir nota fiscal, você não acha que o papel para facilitar, ou a forma que esse papel está, deveria distinguir muito bem o que é adiantamento de custas do que honorários? Já para facilitar, né, doutor Edson? Concorda? O que eu posso facilitar para o meu colega do outro lado, não é verdade? E vou pedir também para que o meu cliente, antes de transmitir a DIRF, faça uma conciliação prévia com meus honorários. Essa semana, eu de tanto falar com o SPED, né, nós estamos na semana de entrega de imposto de renda, alguns advogados estão me ligando, Tânia, você me fez refletir, como é que eu lanço a sucumbência que eu recebi aqui na Justiça do Trabalho e tá. Falei, olha, meu amigo, eu sei que você é advogado, já foi meu professor, estou tão feliz com a sua ligação, tendo em vista que eu despertei em você o momento SPED, o momento de a gente estar proativo. E vou te dar uma dica muito importante. Olha só, pegue seu certificado digital, conselho a todos que estão nessa sala. Entre no conta corrente da Receita Federal, que vocês têm acesso, e lá verifiquem já estão inseridas lá as informações das fontes pagadoras de proventos dos senhores do exercício passado. Você entendeu? Eu recebi também, digo eu, mas eu não vou cometer esse erro, eu consultando o meu conta corrente, eu vi que eu recebi uma sucumbência o ano passado da Justiça Federal sobre um processo que tinha lá, e está lá meu informe de rendimento. Aquilo é pagamento de salário de trabalho do advogado? É, né? É tributado? É, né? Concorda? É tributado. Pasme, naquele informe de rendimento está lançando meus honorários na coluna de isentos. Eu, advogado ou contadora, sabendo que eu recebi honorários, eu vou lançar na coluna isento como informe de rendimento? Não, né, gente? E eu mostro isso. Vou tirar só o CPF lá e vou te mostrar. Então, há também a nossa missão de conferência do que está no SPED. Entenderam? Por isso que eu abri mão de muitas coisas para estar aqui com vocês, porque eu falei, gente, eu vou resgatar de 10, 15, 20, 30, não importa quantas pessoas, até porque vai ficar gravado, para que eles se atentem, né?
a estar já acostumando a conferir, na medida do possível, esse cruzamento eletrônico. Está previsto na Constituição Federal a troca de informações entre os entes federativos? Tá sim, gente. Olha o artigo 37, inciso 22 da nossa Constituição Federal. As administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de atividades e atuarão de forma integrada. Olha o que foi inserido aqui com a emenda constitucional. Inclusive com um compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Então, advogados que somos, por exemplo, hoje mesmo o professor Coriolando está lá tendo que atuar em Santa Catarina. Supondo que ele fosse um autônomo, né, que muitos advogados no início da carreira o são, ele estaria prestando esse serviço lá. Aí eu ficaria tranquila, né? Porque falar, olha, tô lá no Santa Catarina, fazendo um trabalho lá, São Paulo não vai ficar sabendo que eu prestei. A Receita Federal não vai ficar sabendo. Muitos advogados que aqui estão, né, que atendem cliente no Brasil, pô, não vão ficar sabendo, gente, trocando informações. Então, essas informações são recepcionadas pelo município, né, que o cliente seu, ao pagar os seus honorários lá, retém o ISS dessa prestação, ou mesmo imposto de renda, e assim comunica, né? Então, nós, operadores do direito, sabemos que quando a gente executa um trabalho fora da nossa sede, cabe lá fisicamente, tá, gente? Porque muitas vezes você está no seu escritório fazendo um parecer, né, para outro estado, também não tem que estar pagando lá, quando você está ao vivo e a cores atuando. E o Código Tributário Nacional, há essa previsão também? Não está ferindo um princípio desse sentido? Não, gente. Olha aí, artigo 199 do Código Tributário Nacional, assim determina: a Fazenda Pública da União, Estados, do Distrito e dos municípios prestarão mutuamente assistência à fiscalização dos tributos, permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Pergunto, isso já está funcionando? Está sim. Posso citar um exemplo de a Secretaria de Tocantins, ao emitente de uma nota de São Paulo, com destinatário naquele estado, assim que começa a emissão de nota autorizada, assinada digitalmente por certificado, começa a saber que ela vai recepcionar uma mercadoria, né, e um documento fiscal. Previamente, se esta nota estiver errada, em não consonância com a legislação do estado de Tocantins ou outro qualquer estado, na barreira já começa a autuar essas empresas. Tânia, isso está vigorando? Com certeza. Graças a Deus, percebe-se isso. Existe hoje mecanismo de conferências também para os contribuintes, e nós, advogados, né, para que tenhamos condições de estar prestando consultoria até da emissão de documento para outro estado. Imagine agora fazendo um nexo, né, porque eu adoro tributos, deu para vocês perceberem, né, com a resolução 13, que começou em janeiro agora. O que aquela resolução 13
mencionou que as importadoras, nas operações interestaduais, né, teriam como ICMS para outro revendedor, outro comércio, né, não na operação consumidor final, os 4% de incidência de ICMS. Concordam? Concordam? Isso está vigorando. E mais ainda, esta mesma norma, alguns estados fizeram regulamentação que esta nota fiscal deveria estar contemplando a base de cálculo e demonstrativos no corpo da nota. Concordam? Feito. Recepciona esse documento lá. Vejo que a pessoa física do meu amigo Diógenes, ele não é um distribuidor, ele não é um comércio. A alíquota que deveria ser emitida na nota dele, por ele estar na região sul, seria de 12%. Por erro de configuração de sistema, eu emito a 4%. Né? Porque eu esqueci de fazer essa atenuância. Na barreira do estado dele, o fisco está sabendo. Em que hora o fisco está cobrando isso, doutora Tânia? Que hora é configurado esse crime tributário de sonegação de impostos? Na hora que ele tem 4 anos, 11 meses e 28 dias para emitir esse auto, né? Mas a velocidade está rápida. Por exemplo, teve uma mercadoria que saiu aqui no Carnaval, em 3 dias com a região centro-oeste. O caminhoneiro liga para o dono da empresa e falou, olha, não sei o que está acontecendo, mas estou com uma operação aqui e estão parando um monte de caminhões. A minha nota está... O caminhoneiro já perguntando para o pessoal de logística da empresa, será que minha nota está certa? Porque eu estou vendo uns caminhoneiros tudo triste aqui. Aí o dono da empresa, peraí, não avança na balança que nós vamos mandar conferir. É assim, gente. A coisa está numa velocidade. E o fisco pode fazer essa interligação. É uma quebra de sigilo, né? É uma ação, não. Ele só está trabalhando com a informação mais rápida possível. E o que tem nessa composição do SPED, doutora Tânia? Tem a própria escrituração contábil de todas as áreas fiscais e da própria nota fiscal eletrônica. Entenda como nota fiscal eletrônica, gente, não só a de mercadoria, tá? Entenda também a nota fiscal de serviço. Por exemplo, eu optei por imprimir a nota fiscal de serviço, aqui, essa informação é controlada no SPED. Tem papel? Não. Por paradigmas, hoje ainda tem gente que emite ou um DANF, o mesmo papel. Mas hoje o mundo cibernético, como Coriolanda adora esse nome e eu também, hoje ele é todo em XML, TXT e etc, como nós vamos ver aqui. Como isso tudo é assinado? Tem poder? Claro. Aqui eu vou deixar um parênteses para o professor Fernando comentar. Tudo isso é assinado com certificado digital. Toda a massa de empresários conhece hoje o que é certificado digital? Eu digo para vocês que quase todo mundo conhece hoje um certificado. Faltava nós, brilhantes advogados, inserir nesse mundo. Agora, com as petições eletrônicas, não há como advogar sem o nosso certificado. Tem autenticidade, tem validade jurídica, toda essa cobrança? Com certeza. E o que mais é assinado com certificado? A própria nota fiscal, que é convalidada em todos os seus itens, seja ele tributário,
de especificação, tá? E como funciona hoje esse sistema, gente? Aqui está o contribuinte. Aqui eu vou fazer um parêntese, ontem ligando para alguns amigos da Receita Federal, que já estão aposentados. Esse contribuinte, ao entrar, quando você entra no sistema da Fazenda, Tânia, já está checando todas as regras tributárias daquele documento, da minha nota, se eu lancei certo, a retenção, a base de cálculo. Eu falei, gente, não. Naquele momento, eu estou validando estrutura de arquivo. Você está brincando? Não, eu estou validando se o seu Edson está corretamente apto pelo CNPJ, se ele está sendo um contribuinte cumpridor das suas obrigações acessórias. Mas o imposto destacado na nota, o valor da nota, a base de cálculo e tudo mais, eu não estou olhando. Estando certa essa relação, é emitido um XML. O que é isso? É um arquivo magnético. E esse arquivo magnético é obrigação do contribuinte encaminhar para o cliente dele e, simultaneamente, para, ou no ato da saída, para o transportador. Serviço de consultoria. O transportador, recebendo esse XML, vai emitir o conhecimento eletrônico também digital. Não caberia também um serviço de tratado no contrato com a transportadora de confidencialidade da informação tributária daquele arquivo? Como ele... Aí é uma coisa, vamos trabalhar aqui, pensar coriolano aqui, né? Eu mando toda a minha alma ao cliente, porque agora, antes eu mandava em papel. Se ele tivesse que fazer um controle da minha operação, ele teria que tirar cópia, né? A rastreabilidade desta operação, né? Porque está tirando muita cópia, alguém carregando cópia seria maior. Hoje, ele coloca um pendrive, ou qualquer pessoa, e está lá para quem eu vendi, por quanto eu vendi, informações. Advogados que militam no dia a dia, até no direito civilista, né? Porque a maioria dos contratos entre pessoas jurídicas é analisado. Será que eles estão atentos a essas informações, professor? Olha como dá para a gente vender consultoria no mundo SPED. Como é trabalhado essas informações de arquivo? Quem tem acesso a essas informações, né? Fora isso, eu mandei para o transportador, ele vai e tudo mais. A Secretaria da Fazenda vai transmitir esse meu arquivo real time para a Receita Federal, e se é uma operação com outro estado, como eu falei anteriormente, já comunica também real time essa operação. Então, senhores, esse documento chamado DANF não é uma nota fiscal. Outro dia, um cliente me ligou e falou, doutora, estou aqui com um fiscal na minha porta do estado pedindo para mim tirar xerox da nota fiscal. Mas espera aí, é antes ou depois do SPED? Né? Depois do SPED eu não tenho como autenticar uma nota fiscal. Porque uma nota fiscal é isso aqui, um arquivo. Aonde eu tenho que tomar cuidado com a conferência tributária e de recepção. Tributária em que sentido? Em todo, gente. Olha aqui a codificação que o nosso contribuinte, nosso cliente, a qual devemos, né, esse lado profissional, está obrigado a preencher.
códigos infinitos. Quando eu comecei a tecer esse comentário aqui dessa palestra, eu falei que PIS e COFINS é uma complexidade fora do comum. Que é um exemplo como quanto é complicado hoje se escriturar uma nota correta. Se você atender uma construtora hoje e essa construtora estiver fazendo uma reforma no estádio destinado à obra, né, à Copa, o PIS e COFINS desta prestação de serviço está suspenso, porque há um benefício fiscal. Agora, aquela construtora que está fazendo o estádio mais bonito do Brasil, só que teve um probleminha lá, e eu sou palmeirense, deixa gravado aí, e caiu lá, ela está pagando PIS e COFINS naquela operação, porque aquele estádio não será utilizado na Copa. Percebe? Então, hoje, para que eu tribute corretamente uma base de cálculo de PIS e COFINS, eu tenho que entender qual é meu cliente e qual o trabalho que ele vai executar e região. Porque se ele estiver fazendo uma obra de infraestrutura na região norte e nordeste, nós vamos ter esse problema também. Mas, Tânia, quando é que o fisco sabe disso? Aqui, ó, gente, tirou a nota, eu tenho que pôr o código da situação tributária. Está vendo aqui CST? E esse CST tem uma tabela aqui. É tributado, não é tributado, é suspenso, não é. Então, nasce a obrigação tributária quando da emissão. Dá para depois modificar? Como é que fica depois a minha escrituração fiscal digital? O professor Soares, nós ontem estávamos falando, Tânia, a velocidade disso é muito grande. Eu falei, concordo, professor. Concordo. Nesse evento, em 7 de junho, vou ter o prazer de debater com ele esse negócio. Estou trazendo nossos mestres, que tão sabiamente estudamos com ele, para a inserção desse mundo digital. E acaba aí, a empresa do simples é mais simples? Não, senhores. Esse material, para quem me mandar e-mail, eu vou disponibilizá-lo. Porque eu acho que o material ele tem que ser replicado, até para vocês debruçarem sobre isso e estabelecer, sabe? Porque conhecimento ele tem que ser compartilhado com os colegas. Eu sou do tempo de Djalma Campos e ele dizia-me com muito carinho, Taninha, toda vez que você tiver um problema, venha ao meu escritório, porque irei te socorrer, porque eu sou do tempo que grande jurista, né, Talib e tudo, e a gente tem que criar jurisprudências positiva a favor do contribuinte e de excelentes escritórios. Então, eu sou dessa linha também e peço só que coloquem, né, a fonte é a doutora Tânia, só isso, né, porque fica difícil. Gente, tá aqui, esse telão não é muito bom. Olha, esta nota é de 30/10/2008. Que ano nós estamos? 13. Quantos anos tem? Quase 5 anos. É uma nota aonde o protocolo se lembra o protocolo? Eu quero emitir a nota, mando lá para o site da Fazenda e ela me retorna. Essa nota foi emitida em São Paulo com destino ao Acre. Eu gosto de nota com bons exemplos. Em 30/10/2008, às 10 horas, 8 minutos e 19 segundos, ela foi autorizada pela Fazenda de São Paulo. Eu poderia colocar várias, né, passagens, me limitei a 3 para exemplificar para vocês.
30/10, às 18 horas 22 minutos e 20 segundos, ela estava passando por Extrema, aqui sul, Minas, né? Em 31 de novembro de 2008, às 8 horas 8 minutos e 11, ela chegou na Suframa, lá no Acre. Então foram 22 dias de transporte. Desde 2008, a Cefaz tem esse controle total da operação. Não começou agora, tá? Então, por isso que a gente tem. E o que o governo, né, hoje, esse controle eletrônico significa para ele? Isso. Eu tenho a nota fiscal eletrônica, que controla toda a entrada e saída de material. Eu tenho um chip que está sendo implantado, né, que é o Brasil ID. Esse Brasil ID, ele controla não só a mercadoria, o lacre, a embalagem, a passagem por barreiras do fisco, o transporte, tudo isso integrado. E o que mais faltava o governo inserir e que entrou esse ano? A própria manifestação do destinatário. O que é isso, Tânia? Nós, advogados, nós somos criativos. Nós falamos, pô, Receita, você está autorizando a nota. Quando eu entrei aqui no seu sistema gratuito, fui até a sua base, porque naquele momento você não me parou o estágio do sistema, porque você não disse que estava errado. Você deixou eu emitir a nota, você me levou a erro. Isso eu já vi peça com defesa assim, gente, com sustentação oral, hein? Em 17 estados brasileiros. Parece assim, sabe? Parece a mesma... Tá ficando bonita as defesas. Aí o fisco vem e fala, tenho que mudar alguma coisa. Ele cria agora, desde janeiro desse ano, a obrigatoriedade da manifestação do destinatário. O que é isso, Tânia? É onde eu que estou recebendo a nota, eu tenho que entrar no site da Cefaz e dou ciência da operação, eu, destinatário, reconheço a operação, confirmo a operação, não, realmente a Calunga, vou citar a Calunga, que é meu fornecedor de itens, a Calunga e Gimba, peraí que os dois são meus clientes, né? Não apanha aqui uma hora. Então a Calunga e a Gimba, meu escritório compra eletronicamente deles. Quando chega o material, vai uma equipe minha e dá ciência da operação, dizendo, olha, confirmo que recebi, está de acordo a nota. Veja, a partir desse ano, humildemente falando, aquela suposta, né, autorização, agora eu tendo ali a liberdade de recusar a nota, você entendeu? Recusar, dizer, olha, devolvo a operação, porque essa nota está errada, não preciso entrar com ela no meu sistema. A partir de janeiro desse ano, começa o álibi não ser tão fortemente, porque eu teria como estar conferindo e recusando esse documento por ele não estar correto tributariamente. Dou ciência. Tânia, já está valendo? Tá sim, gente. Ó, aqui, ó. 21/3/2012, houve um piloto, né? Todo o sistema da Receita entra primeiro numa fase de piloto. Aqui eu mostro que em 5/4, olha que interessante, autorização de uso, onde é a autorização na emissão? Foi feita em 21 de março, em 5 de abril de 2012, o destinatário confirma essa operação, tenho ciência, concordo, e
às 9 horas e 45 minutos. Às 10 horas e 16 minutos, ele aceita esse documento tributário. Vocês podem perceber aqui que tem uns 30 minutos quase entre a nota a hora que eu confirmo e a nota que tenho ciência e confirmo. Aqui se percebe que uma empresa, não vou citar o nome da empresa por ética, teve a prevenção de conferir fisicamente o material, no mínimo, e tributariamente essa nota. Não é verdade? Meia hora foi o tempo oportuno, mas Tânia, meia hora, um monte de nota, como é que eu faço essa conferência antes? Contratando nós advogados para analisar a operação dele antes do início da operação. Ou seja, desde um pedido de compra, não é? Desde a tributação ao cliente dele. Ah, eu faço operação em 27 estados brasileiros. Ótimo, senhor, eu vou ter que contratar no mínimo 6 advogados para, no primeiro momento, ajudar o senhor a interpretar 27 regulamentos de São Paulo e de outros, né? Essa correlação e mantê-los atualizados. Tânia, isto é sério e tudo? Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia o ano passado, senhores, ó, em maio de 2012. Lá, o ano passado era uma ferramenta em caráter voluntário, agora é obrigatório. Diz aqui, podendo atestar as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor. Você vê que ele fala, atestar é confirmar. Se a gente pegar todos os dicionários jurídicos da vida, se eu atesto, atestado de óbito, né? Atestado de nascimento, né? Eu estou confirmando. Olha os termos que estão sendo implementados. Feitas as emissões de nota, eu tenho a consolidação dos livros. Senhores advogados, desde 2009, para muitos estados, quando se estiver trabalhando com tributos, não receberemos um livro de apuração de ICMS igual a esse. Receberemos um arquivo igual a este. Tânia, qual a veracidade? Vamos falar aqui das fraudes e tudo, eu vou deixar para o Fernando. Isso aqui dá para mudar? Advogado, tome cuidado, isso aqui é em TXT. Se você, quem já ouviu falar no negócio aqui do WordPad e tudo mais, né? Você tem que ver se o seu arquivo que está sendo mandado para você é esse que está sendo enviado. E o que é aquele monte de letrinha substitui? Gente, olha que beleza. Substitui o livro de entrada da empresa, saída da empresa, inventário, apuração de IPI, apuração de ICMS e o controle do SIAP. Né? O que é SIAP, Tânia, esse nome grego? Aqui nós somos advogados eletrônicos. É o controle de impostos do ativo permanente, controle do ICMS. Então, esse controle do ICMS, senhores, é feito o crédito em 1,48 avos do imposto destacado na nota fiscal. Olha, outro dia eu recebi um comentário que muito me agradou no Facebook. Falou, doutora Tânia, professora Tânia, eu já tive aula com a senhora. Eu já vi que eu vou ter que aprender um pouco de contabilidade, área fiscal e tudo na vida para advogar com a senhora. Eu falei, com certeza. Porque eu nunca perdi uma defesa e não vai ser trabalhando em conjunto com você que nós não vamos ter êxito. Por quê? O advogado hoje terá êxito se ele achar erro formal, erro material. Qual é a versão do sistema que eu estou sendo auditado? Qual a versão do sistema que meu cliente entregou a declaração? É o mesmo? Quantas versões houve de atualização? Porque isso é importante, senhores. Olha,
Eu vou dar uma deixa aqui para vocês, fantástica. A primeira versão da nota fiscal eletrônica, a descrição da TIP, número, o que é a TIP? São 8 códigos que me dá a tributação aduaneira e de IPI. Também vincula outros impostos, não era obrigatório na nota fiscal. Bastava eu colocar o capítulo. Lembre-se disso quando vê um auto, que o erro do imposto está. O que é FD Contribuições? O que eu disse para vocês, e trago e repito. Nós temos aqui, em janeiro, todas as empresas do lucro presumido, incluindo nós, advogados, uma grande parte. Eu sei que grandes escritórios de advocacia, aqui as empresas financeiras, foi prorrogado. E o que tem dentro desse relatório? Aqui fica mais fácil vocês entenderem. Todas as receitas tributadas ou não. Tânia, dá um exemplo de uma receita não tributada. A exportação de serviço. Uma empresa fora do país pede para você um trabalho, né? E você acaba até fazendo conferência lá para explicar como é o SPED, como é esse mundo digital nosso. Gente, o que tem de advogado viajando para explicar isso lá fora, porque eu prefiro ensinar no Brasil. Eu faço conferência para empresas quando ela vem para cá. Tem que vir para cá e tem que pôr um monte de tradutor e eu também com ponto para ver se está ouvindo certo. Então, existe essa prestação de serviço. Quem já ouviu falar aqui no Cisco Service? Ninguém? Ninguém? Gente, isso é uma nova declaração da Receita Federal que atinge as pessoas físicas e jurídicas. Isso quer dizer o seguinte: se você, sua esposa e seus filhos forem para o exterior e gastarem $20 mil lá fora, vocês estarão obrigados a entregar na volta essa declaração. Se você não entregar, a multa dessa declaração é R$5 mil. E o grande professor nosso jurídico, outro dia me liga no escritório, falou: Tânia, eu peguei 4 advogados nosso do escritório e encaminhei a um congresso internacional que muito me interessava sobre essa tributação de países favorecidos. E entre estadia, eles aproveitaram e foram para uma feira. E da feira, aluguel de carro e tudo, superou. Falei: mestre, quantos meses tem isso? Ele falou: já fazem 4 meses que essa turma voltou. Falei: corre lá até a pessoa física. Eles superaram $20 mil? Sim. O teu cliente faz viagem internacional? O teu cliente paga frete internacional lá? Ele está obrigado. Então, gente, olha o universo. Entra no www.taniagurgel.com.br, que eu tenho lá um monte de... Pelo menos eu coloco lá as coisas mais atuais. Quase toda semana tem coisa. Então, a FD Contribuições é isso. A receita não tributada. A receita tributada é uma exportação de serviço tão comum no mundo globalizado. As retenções sofridas. Gente, se você emitir uma nota acima de R$5 mil, quem já emitiu uma nota aqui acima de R$5 mil, ela não sofre retenção de PIS, COFINS e contribuição social do seu cliente? Sofre, doutora. É aqui que é informado. Teu cliente te informa aqui. E Tânia, qual é o grande problema? Quer mais uma dica campeã? Só não ganha cliente quando eu dou palestra quem não faz anotação. Estou vendo que o pessoal anota legal aí. É o seguinte. Leiam a Lei 10.833. A Lei 10.833 do PIS e COFINS, ela regula que esse PIS, COFINS e contribuição social retidos na nota
só podem ser compensados com meu PIS e COFINS no mês subsequente à retenção. Sabiam disso? Não é como imposto de renda que eu posso compensar no mês do faturamento. Senhores, como é que o teu contador está lançando essa retenção? Ele está batendo com a sua receita do próprio mês? Geralmente a gente emite uma nota esse mês, concorda? E o cliente demora 30 dias para pagar. Então, o PIS e COFINS gerado nesse mês, eu deveria ter recolhido. Mas, Tânia, e se eu fechar a empresa no outro, depois de 2 meses, nunca mais ter prestado um serviço? O que eu faço? Pede restituição à receita. Ok? A grande desoneração, não estamos falando de desoneração de folha de pagamento, né? Vários setores, a partir de 1º de abril, parece mentira, mas é realidade. Todo o varejo entrou, a maioria das empresas do varejo entrou na desoneração. Elas começam a ter também, senhores, que estar informando aqui. Estânia, o que tem a ver desoneração? Mas é o bloco que estava disponível. Informo aqui a base de cálculo, porque aqui tem a receita. Aqui elas vão informar o cálculo do INSS sobre o faturamento da desoneração. Ou seja, vão informar aqueles percentuais de 1 ou 2%. Tânia, e se meu cliente antes era obrigatória, agora a previsão de facultatividade? Então vejam como é importante. E mais importante ainda, nesse relatório, é também informado os créditos permitidos. Quais são esses créditos, né? Créditos esses de insumo, né? Alguns fretes e etc. Então, fazendo uma sinergia, o que antes era uma linha, agora é todos esses blocos, fichas e pormenores. Vocês vejam, olha que interessante, mais uma dica, e eu vou tirar até uma foto de vocês quando o Fernando Barreira estiver aqui, de Pinho Barreira, palestrando. Porque se um dia eu souber que um dos meus colegas que estão me agraciando com a vossa presença foram autuados, nós, quando prestamos serviço, sem emissão de nota, porque na Prefeitura de São Paulo permite que SUP, né? Sociedade Uniprofissional de Recibo, o nosso preenchimento não é no bloco A. O que é o bloco A? Os contadores que não estão muito apercebidos, eles lançam nossos honorários aqui como documentos de serviços. O nosso é no bloco F. Inclusive, tem essa previsão, porque nós não estamos emitindo um documento da Prefeitura. 99% das FDs de contribuições que eu tive o prazer de ajudar amigos a conferir, 84% estavam com informações em campos errados, tá? E detalhe, se estiver errado, até quando eu posso retificar? Até a entrega da declaração de imposto de renda do ano subsequente. Então, eu não tenho essa deixa que hoje é 5 anos para me retificar, né? Mas aí abre a prescrição. Ah, Tânia, eu só atendo empresa do Simples. Eu preciso me preocupar com tudo isso? Gente, olha a resposta da Receita Federal a um questionamento de uma empresa do Simples. Qual o Código de Situação Tributária de uma empresa optante do Simples com emissão quando tiver com outros tipos de operação? Ele diz que a legislação do Simples não instituiu o tratamento de recolhimento mensal unificado em relação toda e qualquer receita, tendo situações específicas.
Resumindo e colocando em vermelho, ele diz o seguinte: se essa minha empresa do Simples, que se for uma empresa de fabricação de produtos monofásico, ele vai recolher o PIS e COFINS e destacar na nota dele com CST 02 ou 03. Ele vai citar, se for com substituição tributária. Por exemplo, se eu tivesse aqui na região centro-oeste, tem muita venda de máquinas agrícolas, aqui também tem. Região de Campinas, Jundiaí, nós temos grandes empresas. O CST seria diferente. Olha como isso é sério. Por quê? Vamos falar que isso não é fraude. Aquele cliente, ele talvez não entenda essa regra toda, entendeu? Ele não está errando por querer. Ele está errando por outros detalhes inerentes, né? Conhecimento puro na veia. Até cupom fiscal, professor, eu tenho que consolidar para o CST na hora de fazer esse relatório. Desoneração, eu disse, e o grande alvoroço que vai ser no mercado, que eu chamo FD social. Por que eu chamo, e a grande oportunidade para o mundo jurídico assessorar muito bem o cliente. Quando eu falo assessorar, é assessorar. Por quê? Vou refrescar aqui um pouco vocês sobre os últimos julgamentos no STJ e STF. Nós temos algumas verbas de natureza trabalhistas que até pouco tempo, né, tinha uma batalha grande, que não há incidência do INSS, que são as famosas verbas indenizatórias. Não é verdade, mestre? Lembra disso? Aviso prévio indenizado, férias indenizadas. Sabemos nós que muitas empresas não lançam o INSS sobre essas verbas. Quantas vezes vocês pegaram em conversas trivial, porque, claro, um bom advogado não liga para um cliente oferecendo e falando isso, né? Essas são conversas em congressos. Aí chega, olha, você já fez um trabalho de estudo das suas verbas trabalhistas, né? Da sua incidência. Eu escuto muito as pessoas dizer, não, meu RH acompanha esses julgamentos, está antenadíssimo. Se lá não tem incidência, nós prontamente nos reunimos na empresa e estudamos a matéria e tomamos as decisões. Pergunto, essas decisões, né, administrativas, verbais, estão embasadas com uma segurança jurídica? Qual é esta segurança jurídica? É um processo administrativo de consulta? Sabemos nós que se a gente for bater a porta da Receita Federal e perguntar, aviso prévio indenizado, tem incidência, senhor, ou algumas outras? Claro que tem. Então, temos que socorrer ao judiciário, que agora acaba de suspender, mais uma vez, uma das verbas que estava quase pacificada, né? Essa insegurança player. Todavia, senhores, o FD social é nada mais que a consolidação de todos os registros de pagamentos. Não é só folha de pagamento. Uma repórter me ligou, doutora, faz um comparativo entre FD Contribuições e FD Previdência. Eu falei, olha, eu não posso fazer um comparativo, porque não existe FD Previdência. Existe um novo, escrituração fiscal digital, que visa não só regrar as relações com o Ministério do Trabalho, folha de pagamento e nossas de prestadores de serviço.
Até então, qual era o relatório que eu detalhava isso? Como é que... Veja, eu vou ter a receita do escritório e vou provar que um advogado sem equipe, eu vou citar, fatura milhões por mês, ele é muito grande, né? E ele faz uma distribuição de lucro maior. Outro dia, eu dando essa mesmo quesito no Congresso Previdenciário da ASP, IAP e tudo, eu cheguei por veio um advogado de outro estado e ele me perguntou, mas doutor, eu só tenho um advogado associado. Eu falei, tá bom, eu também. E o advogado associado, quando o senhor faz pagamento, se eu não paga os 20% da parte patronal do INSS, o senhor não faz a retenção dos 11%? Olha como vocês ficaram quietinhos. Aquela distribuição de lucro que algumas pessoas lançam, aqui nessa sala ninguém lança, né? Entrou mesmo na sua conta? Né? Cuidado. Então, para isso, o governo, desde 2009, vocês podem ver, deixa eu ver se eu trouxe a data, 2009, está desenvolvendo muito antes. E aqui uma novidade é que hoje toda a movimentação trabalhista e nossa, autônoma, é controlado pelo NIT, a nível de INSS. A partir dessa declaração, professor, começa a controlar pelo CPF, que foi o número mais forte que não entenderam. E também criaram aqui a DCTF, tá? Aonde? Porque a DCTF, jurisprudência e tudo, que ela é o documento que constitui o débito. Então, senhores, hoje ainda nós temos essas fichinhas, né? Que é isso, quem militou um dia na área trabalhista, e eu militei, né? Todo começo de advogado, a gente pega tudo e rapidinho. Então era uma fichinha dessa, um livro, né, de registro. Amanhã nós vamos fazer audiência, se Deus quiser, eu quero estar vivo e atuante nesse mercado, com um iPad, um iPhone. Tó, juiz, aí o juiz devolve, vai ficar uma coisa maravilhosa, porque é isso que está caminhando. E o que isso vai regrar? E por que isso será? Hoje, senhores, nós temos 3,5 bilhões em 2010, resultado de fiscalização somente com contribuições, cruzamentos manuais ou sem todo esse robustura de informações previdenciárias que foram lançadas em folha de pagamento e supridas da GFIP. 3,5 bi. E olha outra dado da Receita Federal. Salários e ordenados pagos a empregado não incluídos a folha de pagamento 1,7 bi. O que é isso, Tânia? Chama aqui os salários indiretos, né? Ajuda de custo, né? E etc, que nós temos, né? 50%. Para isso, também contamos com toda a robustez. Chamo a atenção, diferente dos outros blocos, que aqui também serão registrados os acordos e dissídios coletivos. Quantas vezes eu já vi o sindicato informar um piso e um aumento, e esse não está, né, naquele coisa. E as contribuições sindicais. Olha que lindo aqui, até sinalizei em vermelho. Processos. Tânia, que tipo de processo é isso, Tânia? Aqui vai ter trabalho para metro. Eu estou hoje... Meus maiores clientes hoje são advogados, graças a Deus. Estou treinando advogado, professor. Porque a demanda, nós não vamos ter tantos advogados
acostumado com o mundo SPED, como o mercado vai precisar. Por quê? Neste bloco, senhores, vem aqui o cenário dos controles de processos judiciais de todos os clientes, sejam eles trabalhistas e de verbas. As verbas vão ser padronizadas. O que é verba? Rúbricas. E com isso, nós sabemos que algumas pessoas ficam pleiteando a não recolhimento sobre o RAT, FAT, e vem uma pergunta: olha, a verba tal, você tem incidência ou não de INSS? Se você colocar não, aí isso tem que estar na mesma mão da Lei 8212, né, que é a lei de custeio do INSS, o decreto 3048/99. Eu não gosto muito de falar lei, mas tem que ficar gravado, né? E a IN 971. Então, eu vou ter que regrar se aquela verba tá primeiro estudo pau a pau. Tá lá? Não. Olha, esta verba vem de uma decisão judicial. Ou seja, a ajuda de custo aqui é aquela que não é constante, meu funcionário está em outro estado trabalhando, eu tenho que pagar aluguel, não é incorporado, porque se ele sair de São Paulo, acaba isso, não é salário. Olha, por meses ele ocupou um cargo de confiança, não chegou a incorporar. Aí, volto a frisar para vocês, e o governo vai perguntar, peraí, você tem um processo administrativo? Você tem um processo judicial? Qual o número? Todo mês. Se eu tiver um novo caso. Quando eu falar de incidência da contribuição previdenciária, ele diz, olha, doutora Tânia, você está me pleiteando que não cabe INSS sobre 13º indenizado. Essa sua análise estende só a contribuição patronal? Ou é a patronal mais segurados? Porque você desconta do segurado e você acha que não há incidência na patronal? Você sabe que isso aqui, eu já estou há mais de 1 ano e meio chamando a atenção a essa frase. E detalhe, se é um processo judicial, você tem decisão definitiva transitada e julgada? Você fez um depósito em montante integral? Você fez uma liminar em mandado de segurança? Ou é uma tutela? Por quê? Estamos falando aqui de um crime do Código Penal, o 337. Eu supri remuneração, né, professor? De INSS. Para que eu não cometa o crime, eu tenho que ter uma tutela. E tem, muitas vezes, de estar depositado o valor dessa tutela. Concordam comigo, pessoas? Não é verdade? Então, a mesma coisa, a mesma regra. Espera aí, ô Fernando, você acha que não é, esta verba não tem INSS, mas você levou ela para incidência de imposto de renda? Você levou ela para incidência de fundo de garantia? Senhores, eu não vou dizer o cliente, mas há anos atrás eu discutindo com uma grande empresa do setor, pessoal, vou precisar mais de 5 minutinhos para passar para o Fernando, pode ser? Para fechar o tema. Eu discutindo com um cliente, uma assessoria em processo judicial dessa monta, ele falou, Tânia, eu adorei, porém, se eu te contratar para você fazer esse trabalho de INSS, eu vou ter problemas sindicais aqui dentro. Porque como fica o reflexo no fundo de garantia? Se eu adotar a linha que não há incidência no INSS, eu também não vou recolher o fundo de garantia sobre essa verba, porque ela é indenizatória. Eu falei, eu concordo com você, gênero, número e grau.
né? Porque temos que pleitear e ver a correlação disso. Senhores, se vocês baixarem as sentenças, e mesmo quem tiver curiosidade de puxar os processos que discute essa matéria de INSS, lá no STJ e STF, falando de Estado digital e crimes, vocês vão ver que poucas as peças se referiram ao Fundo de Garantia de Imposto de Renda. Nós vamos viver um novo cenário. Então, o que o fisco quer com tudo isso? Aumento de melhoria, aumento de performance. O FD social entra num novo mercado de trabalho, tanto pelas relações de advogados que analisam a parte contratual, né? Quem faz contrato civilista, o próprio pessoal jurídico, o próprio pessoal trabalhista. Por que trabalhista? Advogado trabalhista vai ter que mandar determinado cada verba do acordo e tudo para poder preencher isso. Mas todo mundo fala, doutora, por que eu estou aprendendo o que é SPED? Em 2008 eu abri no AFEICOM, que é uma das maiores feiras, graças a Deus, por 5 anos eu estou abrindo a AFEICOM. E outros grandes congressos, onde agora que eu estou conseguindo levar Fernando para me acudir, Coriolando, professor, né, José Soares de Mello, grandes advogados, porque eu estava nevando. Muitas vezes eu naveguei sozinha nesse mundo. Pessoal, isso é coisa de contador. Isso não é coisa minha. Isso é coisa do cidadão brasileiro. Porque isso hoje regulamenta aqui, ó, gente, todo o universo, seja ele de pessoa física e jurídica. O SPED está para você no Banco Central, na administração de cartão de crédito e tudo mais. E ele nas empresas, ele está em todo o cenário comercial. Ele está em vendas, compra, estoque, gestão, contabilidade, contas a receber, contas a pagar, tesouraria, escrituração, tributação. A fiscalização do futuro é isso, gente. Chega lá o Rex e diz, doutor Rogério, o pessoal da Receita Federal está aí. Será que ele está? Vamos ver aqui, palestra ministrada no dia 10 de abril, no Rio Grande do Sul, no Fórum de SPED pelo Ágaro, que é o coordenador. Resultado de fiscalização. Em 2010, valor de crédito tributário constituído, 90,6 bilhões. Mundo SPED, 109,6 bilhões. Crescimento, 20,9. 2012, 5,6. 2012, 115,8 bi. Para vocês terem uma base, hoje o valor médio lançado por um auditor fiscal é 30,7. Sabe quanto que era isso antes do SPED? Olha aqui, 2008, o crédito tributário médio apurado por um auditor fiscal era 16,3. No mundo SPED é 30,7. Reflitam. Sabe por quê? Em 2011, no encontro de todos os coordenadores da Fazenda, lá no Rio Grande do Sul também, eles gostam do Sul, eles pegaram uma amostra de 57.490 CNPJs, onde foram emitidos em um determinado mês 12 milhões e meio de notas. Notas que estavam com erro, 84,78%. Num dos estados onde a fiscalização, para quem mexe um pouco com tributos, né, lá tinha a Leda nessa, é mais justo. Pesquisa na revista Fenacom. Eu gosto de pesquisa porque contra dado não há argumento. Revista Fenacom, de julho a agosto de 2012. Quem estava obrigado nesse tempo aqui?
As empresas de lucro real, ok? As empresas de lucro real, teoricamente, são melhores estruturadas? Não resta dúvida. Essas empresas muitas vezes são auditadas, né? Passam por um crivo maior, porque apurar um negócio no lucro real não é brincadeira. Gente, olha isso aqui. Foram entregues no prazo sem erros. Tá vendo aqui? Esse aqui, 2%. O que é isso? FD contribuições. Foram entregues no prazo com erro, admitidos, hein? Que a pessoa falou, errei, hein? Fora o que a ferramenta que eu tenho de auditoria desses cruzamentos, que eu convido aos amigos a me fazerem uma visita, 50%. Não foi possível entregar, 7%. Arquivo não ficou sobre responsabilidade da empresa contábil, 32%. Professor Fernando, o senhor vai me responder como eu passo a informação a um terceiro entregar uma declaração que não foi ele que montou? Ele que vai falar de fraude, eu só estou dando as dicas. Cuidado com erro, gente. Na própria norma, ajuste CINIEF, para vender consultoria, para dar esse trabalho, ajuste CINIEF 7 de 2005, considera um documento inidôneo que tiver erro, fraude, dolo, simulação. Fraude é com o professor Fernando. E uma coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo de presente. Lei 4729 de julho de 1965. Pela carinha de muitos aqui, nem eram nascidos. Já existia nessa lei, no artigo 1º, inciso 2, inserir elementos inexatos ou erros, omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas autoridades fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributo devido à fazenda, constitui crime de sonegação fiscal, gente. Eu tentei aqui em 1 hora e pouquinhos minutos aqui, passar um flash para vocês de todo a complexidade que entendam, não é do contador, é do empreendedor. Quem vende o trabalho para o seu escritório? Quem administra o seu escritório? Contador registra fato pretérito. Desculpa, fato pretérito, já aconteceu. Se você está recebendo uma nota errada, ele vai registrar isso. Tem luz no fim do túnel? Tem. As soluções para os problemas acontecem quando múltiplos atores juntos unindo participação e eficiência. Existe o mapeamento, né, atual, capacitação, treinamento, grupo de debates e workshop. Workshop que nós estamos fazendo. Grupo de debate, concluindo aqui minha palestra. O que nós estamos fazendo com as nossas comissões, né, professor? Trazendo os profissionais, discutimos, porque humildemente não sou detentora de todas as prerrogativas da matéria. Aprendo todo dia nessa sinergia, essa troca de experiência que é. Agradeço a toda a comissão da OAB o convite, porque sei que a problemática que a gente estava enxergando é pequenininha, mas o iceberg ele é bem grande. Aos meus amigos da OAB e a vocês que tiveram esse olhar cauteloso, brilhante, que cada vez que eu venho aqui, eu saio emocionado. Porque daqui saio com grandes amigos, grandes amigas, e é muito bom. Muito obrigado por esse minuto, por essa paciência. E passo aqui ao professor Fernando, humildemente, a vez agora.